Diz aí, galera, beleza? Professor Jorge Alcântara quem vos fala, tudo bem? E aí, você que está sonhando ser oficial dos bombeiros, já pensou nessa oportunidade? Já, né? Então já escolheu até o curso certo, o projeto certo. Quer ser oficial? Venha para o projeto Bisural do concurseiro, mais um projeto fantástico, tá? Projetíssimo, lindíssimo do meu amigo Felipe. É uma honra estar aqui com vocês. Vamos juntos, você e eu, Bisural, passar neste tão sonhado concurso aí, que é justamente oficial do bombeiro. Quer ser oficial do bombeiro? Então venha para o projeto Bisural, beleza? Então, professor, beleza, você se apresentou, qual é o seu nome? Jorge Alcântara, acabou. Você vai trabalhar o quê, professor? Redação, simples, pão, queijo. Vamos juntos. Projeto Bisural, como eu já falei, vamos juntos. Primeiro, galera, tá? Quero que vocês entendam uma coisa, o que seria redação para o UERJ. Redação UERJ. Veja bem, a UERJ, ela trabalha com a interdisciplinaridade. Você que está estudando para o pré-vestibular, obviamente você sabe isso. A interdisciplinaridade, você tem um assunto, olha que coisa linda, cara. Já trabalhei muito com isso, adoro. Você tem um assunto, por exemplo, a inclusão, né? A inclusão. Você pega este assunto, a inclusão através do esporte, vamos botar assim, você pega este assunto e você vai trabalhar este mesmo assunto em todas as matérias. Olha que lindo, cara. Então vamos lá. Este ano eu quero trabalhar com inclusão através do esporte, papapá. Isso na área de química, isso na área de língua portuguesa. Isso é muito bom, isso nos ajuda. Se você estiver, obviamente, bem informado, você fará uma boa prova. Redação UERJ. Então a interdisciplinaridade não foge. Ela volta. E se tratando de UERJ, o que ela faz? Ela aproveita os textos da prova. Beleza? Então ela joga lá. Segundo, com a leitura dos textos, tal, mais a charge, o texto de apoio, pode jogar um texto de apoio, redige um texto, falando sobre esse determinado tema. Fácil. Aí é a hora que você mastiga. Beleza? Então vamos juntos, everybody. Vamos entender o que é uma dissertação argumentativa. Tá legal? Vamos juntos. Tá? Vamos lá então. Pessoal, olha pra cá. Primeiro passo. O que é dissertar? O que é dissertação? Você não vai contar uma história. Você não vai descrever nada. Você vai dissertar. Dissertar é uma modalidade textual que você defende um assunto, um determinado assunto, do seu ponto de vista. Então você tem lá, dissertação. É estilo de texto com posicionamento pessoal e exposição de ideias. Ó, com posicionamento pessoal e exposição de ideias. Tem por base aqui, ó, agora pegou, ó, a argumentação. Isso é importante, argumentar. Galera, é muito difícil, pessoal, argumentar. Você chega pra mim e você fala, pô, professor, sinceramente, a sua didática não tá legal, não tô gostando disso aqui legal. Você vai ser bem franco, categórico comigo. Mas você vai falar assim, pô, vou ficar triste se eu falar isso com o professor, vou ficar triste. O que eu vou fazer? Eu vou escrever. Aí tudo que você queria me dizer, na hora de passar para a escrita, você vai falar, porra, caraca, maluco. Por que não sai? É isso, entendeu? São ideias. Às vezes você tem uma ideia brilhante, você pensou, bum. Caraca, mané, que ideia brilhante, cara, fantástico. Pensou na ideia, tem que escrever. Sabe por quê? Porque se você não escrever, já era. Existe um cantor famosíssimo, gosto muito também, Drake. Estava lendo sobre o Drake, olha que coisa fantástica. Fala de redação, Drake. Do you love me? Então, Drake, o que acontece? Ele, estava lendo sobre ele, né? Coisa espetacular. Se eu não me engano, não sei, pode ser que eu esteja errado, ou peguei a matéria andando, mas eu vou falar com o que eu ouvi, tá? Ele escreve no celular, cara. As músicas vêm, as letras vêm, ele, pô, tá escrevendo no celular, tá com o celular ali na mão, pô, tá começando a fazer a música, a ideia vem, e papai,
espetacular. É isso que você tem que fazer também. Viu uma ideia sobre determinado assunto, redigir. Acabou. A argumentação é isso, tem que saber argumentar. Beleza? Olha, a argumentação apresentada de forma lógica e coerente. Lógico, tem que ser coerente, né? A fim de defender um ponto de vista, ou seja, uma tese, né? Pelo amor de Deus, entenda o que eu vou dizer agora para vocês. Só quero isso, que você entenda o que eu vou dizer agora. Não vamos misturar nossa aula, nossa fantástica aula, essa reciprocidade entre mim e ti sobre política. Vamos falar de política. Isso para a gente trabalhar o ponto de vista coerente. O que é coerência? Pô, a política é criticada, a política, os camaradas sabem que, pô, os camaradas são indiciados, você tem aquele eufemismo, né? O cara desviou. Mas, pô, em 4 em 4 anos são as mesmas caras. Faltou o quê? Coerência. Pô, o cara é indiciado, o cara fez sujo, o cara tá na Lava Jato, o cara tá não sei o quê, pô, tá vindo novamente. Faltou o quê? Coerência. Então, isso é ser coerente. Você tem que saber redigir de forma coesa e coerente. Tá bom? Num texto dissertativo, o autor opina, explica, mostra, aponta, tem como finalidade de convencer o leitor sobre o tema que está expondo. Né? Aí você olha assim, caraca, mano, esse autor falou tudo que eu queria, tudo que eu estou sentindo, eu concordo plenamente com esse cara foi brilhante. É lógico, você teve a ideia, ele redigiu, e você leu naquele momento, ele te convenceu. É isso que você tem que fazer. Mas, professor, lá eu vou ter um tema, como é que eu vou convencer? Não, vai ter um tema, e pô, o corretor vai ver, pô, esse aqui estudou, esse aqui está me convencendo, ele vai ser oficial do bombeiro, acabou. Beleza? Ó, no texto dissertativo, veja bem, não se cria um personagem, nem diálogos. O que interessa é a realidade, é a discussão dos fatos ou da questão. Então, galera, nada de escrever verbo no passado, nada de escrever verbo no futuro. O verbo tem que ser no presente, tá? É um momento, é um instante, beleza? Nada de querer, pô, vou fazer um rodeio aqui, vou embolar aqui. Não. Desculpa a expressão, encher linguiça. Não, tem que ir direto. Bonitinho, gostosinho, direto. É a sua opinião sobre o fato, né? Agora, o que acontece? Vamos fazer lá de argumentação. Lionel Messi é um dos melhores jogadores do mundo. Eu não estou dizendo que ele é o melhor jogador do mundo. Eu estou dizendo que ele é um dos melhores jogadores do mundo. Eu já estou dando minha opinião de forma que, de repente, você não acha o Lionel Messi o melhor do mundo. Você pode achar outro melhor do mundo. Entendeu? Outro que joga melhor do que o Messi. Então, o que eu tenho que falar? Eu sou fã do Messi, eu sou suscetível a falar fã do Messi, eu não posso. Caraca, o Messi foi o melhor que eu já vi jogar, o melhor de todos os tempos. Pô, aí vem um camarada lá que viu o Pelé jogar, viu um camarada lá que viu o Garrincha jogar. Então veja que a opinião está distorcida. É isso que você não pode fazer. É isso que essas rixas aí de internet. Eu sou fulano. Você não é fulano, eu sou fulano. Eu não sou esse aí, não presta. E acontecem essas brigas banais. Tá? A dissertação não é isso. A dissertação, o primeiro passo, você não é o dono da verdade. Entenda isso. Não é o dono da verdade, pô. Você tem que argumentar de forma clara e coesa, que a pessoa vai, pô, olha só, vendo para esse lado aí, até concordo com você. Embora o camarada destoie de sua opinião, mas ele, em alguns pontos, ele vai concordar. É isso que eu quero que você entenda. Você não vai redigir para você. Você vai redigir para os outros. Aprenda isso. Eu vou redigir para os outros. Não vou redigir para mim. Legal? Vamos lá. Existem dois tipos de dissertação, argumentativa e expositiva. Porra, meu irmão. Acorde, não dorme não. Olha pra mim, aprenda. Entenda. A maioria, 90%, 95% das bancas, a gente tá falando de UERJ, a gente vai matar o UERJ. Mas o UERJ, Enem, concurso público, sei lá, pede uma dissertação argumentativa. Correto? Se exige uma dissertação argumentativa, o argumento é seu. Então não vale você pegar uma citação de um outro autor, botar um dado estatístico, pelo amor de Deus, tá? A redação é sua, a ideia é sua, o argumento é seu, então você tem que colocar na reta. Não adianta, pô, tem camarada que viaja,
Professor, eu posso começar uma redação com alusão histórica? Pô, galera, não é que isso seja ruim, veja bem, não é isso. Mas está ultrapassado, pô. Ah, professor, eu posso usar, de repente, uma citação de Machado de Assis e dar continuidade? Não é que você não possa, você tem que evitar. Porque o argumento é seu conhecimento, é através da sua leitura, é através do seu diálogo com pessoas experientes, né? É através da sua visão de mundo. E você vai tentar convencer, né, as pessoas. Outra. Então, continuemos aqui, vamos passar o slide. Bem tranquilo. Tá? Sejam bem-vindos ao projeto Bisural do Concurseiro. Nada mal estudar no Bisural. Vamos lá. O que eu quero dizer a você é o seguinte. Na dissertação argumentativa, o argumentador defende sua tese. Não há dados estatísticos, citações, não há nada. O argumento é seu, de mais ninguém. Beleza? Na dissertação expositiva, o argumentador traz para o seu texto dados estatísticos, citações, títulos populares, argumentos de autoridade. Pô, isso não é legal. Entenda, isso não é legal. Desculpa, isso não é legal. Tá? Mas, professor, a banca já exige lá, dissertação argumentativa, pô. Para que você vai, eu vou colocar 15% dos homens são infiéis. Pô, pelo amor de Deus. Tem camaradas que não conseguem escrever, né? A mulher nos dá um sabor na cama. Porra, pelo amor de Deus, cara, você tá viajando. Que mulher, onde é que tu pegou isso? Segundo a revista X, tá? A violência no Rio de Janeiro subiu 15%. Pô, beleza. Mas beleza, tu puxou isso da revista, em que ano? Qual é a edição? Então é muita responsabilidade jogar essa parte para o seu texto. Entendeu? Não faça isso, por favor. O argumento é seu. Vamos juntos. Cuidado. Cuidado. Geralmente as bancas exigem a dissertação argumentativa, como eu já disseram a vocês. Nesse caso, o argumento deve ser seu. Então você disserta. Entendeu a diferença de argumentativa para expositiva? É justamente isso. Legal? Observação importante. Um texto dissertativo requer uma linguagem séria, sem rodeios, porque o leitor tem de ser convencido pelos argumentos apresentados. Por isso deve ser impessoal. Evite, portanto, a primeira pessoa. Deixe-me falar sobre isso aqui, vou falar bastante. Olha só, everybody. Quando ele diz que um texto dissertativo requer uma linguagem séria, sem rodeios, pô, não é legal você colocar etc. no seu texto, estrangeirismo. Não é legal você usar a primeira pessoa. Ah, usei a primeira pessoa, eu acredito, eu acho, isso é nota 0. A primeira pessoa do plural, pessoa, posso usar? Eu sugiro que não. Ah, usei uma vez lá na conclusão, beleza, mas eu sugiro que você não faça isso. Por favor. Tá? Evite rasuras. Evite frases soltas, frases longas. Tudo isso aí deve ser evitado. Tá bom? Linguagem séria. Então evite gírias, né? Chavões, modalidade oral. Evite tudo isso. Aliás, evite não. Tá proibido de fazer isso. Tá? A partir do momento que eu falo evite, você vai lá, vou colocar aqui, não tem nada a ver. Não. Não faça isso. Filé? Sem rodeios, porque o leitor tem que ser convencido pelos argumentos apresentados, por isso deve ser impessoal. Claro, você vai redigir na terceira pessoa, como eu já disseram para vocês. Não preciso falar mais nada. Vamos junto aqui para o próximo slide. Fechou? Ó, um texto dissertativo privilegia uma função referencial. A função referencial é aquela função de linguagem, você já deve ter estudado isso, tá? Se você não estudou, vou falar um pouquinho aqui. Os noticiários são exemplos, né, de um texto referencial. A linguagem é direta, não há usos metafóricos, palavras
com sentidos metafóricos, né? Que a gente fala de conotação. O referencial referente, ou seja, a mensagem é direta. Aqui, ó, tá aqui, ó. Ontem à noite, papapá, então a linguagem é direta, tá bom? Textos dissertativos privilegiam a função referencial. Portanto, concisão, objetividade, clareza, coerência e adequação são as principais características. Aí, professor, função referencial, pô, não lembro disso aí não, maluco. Tranquilo, vamos juntos. Veja bem, na função referencial, acredito que você já tenha estudado isso, a linguagem é direta. A linguagem é direta. Ela não é uma linguagem trabalhada. Não é uma linguagem trabalhada. Compreende? Então vamos lá. O sentido é real. A linguagem é denotativa. Um grande exemplo disso são os textos jornalísticos, né? Os noticiários são exemplos de um texto referencial, com função referencial, tá? Então é o referente, ela puxa o referente. Não existe uma poesia, por exemplo, não existe poesia dentro do texto. A linguagem é direta, beleza? Isso é a função referencial. Filé? Continuemos então. Veja bem. Aqui estão as principais características. Falemos de cada uma. Vamos começar com concisão. Concisão é expressar o máximo de informações com o mínimo necessário de palavras. É muito importante isso, porque o camarada, quando começa a redigir, ele vai embora. Vírgula, vírgula, vírgula. Pô, meu irmão, não é assim não, compadre. Por quê? Porque a partir do momento que você faz isso, seu texto fica prolixo, difícil de entender, cansativo, né? Então o que acontece? Você tem que trazer o máximo de informações com o mínimo necessário de palavras. Você tem que fazer um resumo. Em linhas gerais, você tem que fazer um período curto, né? Nós vamos ver isso à frente. A introdução, por exemplo, nós temos 2 frases. No desenvolvimento, por exemplo, nós temos 3 frases. Então é importante que falemos sobre isso, né? Porque seu texto não ficar aquele texto longo, aí você erra a vírgula, você erra um erro de pontuação, dependendo do erro, aí pode perder ponto, não décimos. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Sacou o que é concisão? Agora continuemos. Objetividade. Objetividade. Para que o texto seja objetivo, é preciso determinar com precisão quais são as informações realmente relevantes que dele devem constar. Pô, você tem um argumento, você tem um assunto, você vai jogar o argumento, você tem que ser preciso, nada além. Não posso viajar. Eu vou jogar isso aqui e acabou. Eu quero ser conciso. Acabou. O camarada começa a jogar, vai dar um acréscimo mais, vai dar aquele filé. Não adianta. Tá dando mole, tá perdendo tempo. Não pode fazer isso. Filé? Continuemos. Clareza. Para que o texto seja claro, deve estar conceitualmente bem organizado e redigido com a norma culta. Claro. A clareza, né, eu costumo sempre trabalhar, sempre dizer isso, você tem que abusar aí das conjunções. Pô, um texto lindo, ligado por conjunção, por conectivo, né, um pronome. Não só a conjunção, mas um pronome. Isso é gostoso demais, cara. Isso é um deleite, cara. Isso é um camarada do corretor. O corretor ele vai falar assim, cara, que espetáculo, que redação linda. Tá, então, mas aí você precisa conhecer, obviamente, as conjunções, para você não empregar de maneira errada, né? Você empregar de maneira correta, tá bom? Isso chama o quê? Clareza. E também, pô, errar o menos possível, né? Eu não posso errar isso, cara, errei isso, errei ortografia, errei crase, errei concordância. Pô, evite isso, né? Modalidade oral, evite tudo isso, tá bom? Coerência. Para que o texto seja coerente, como eu já disseram para vocês no slide anterior, né? Falando de política, dei até o exemplo da política para falar de coerência. Continuemos assim mesmo, né? De falar de coerência. Para que o texto seja coerente, deve ter nexo, lógica, isto é, deve apresentar harmonia entre situações, acontecimentos ou ideias. Pô, eu vou escrever um texto falando sobre fulano. Eu falo bem do fulano, lá no final eu falo mal. Então o que acontece? O que aconteceu? Você foi incoerente, né?
Ah, eu vou apoiar fulano de tal, vou apoiar fulano de tal. No final você muda. Ih, rapaz, você está sendo incoerente. Você falou que fulano de tal é bom e agora você, na hora você está falando que fulano de tal é ruim. Então faltou coerência. Pô, pessoal, não deixe seu texto coerente não, tá bom? Se o texto ficar incoerente, pode haver que haja duas visões. E se houver duas visões, a nota pode ser até 0, porque é fuga parcial do tema. Além de você tornar seu texto polêmico. Valeu, everybody! Então nós vimos aí o que é dissertação, essa coisa fantástica, as principais características. Até o próximo bloco. Professor Jorge Alcântara.